Alfredo Costa era um homem de hábitos simples, mas com uma presença que marcava o bairro onde vivia há mais de 50 anos. Aos 72 anos, ele era viúvo e sem filhos, vivendo sozinho na grande casa que herdara dos pais. Sua vida era reclusa, mas ele sempre demonstrava uma generosidade silenciosa, ajudando os vizinhos de maneira discreta, seja emprestando ferramentas ou oferecendo frutas do seu quintal. Quando Alfredo faleceu, de maneira repentina, devido a um ataque cardíaco, o bairro inteiro sentiu a perda. Mas ninguém foi mais impactado do que a vizinha da casa ao lado, Camila Oliveira. Camila, uma mulher de 35 anos, era professora de escola pública. Ela vivia com sua filha de 8 anos, Sofia, e lutava para equilibrar as contas desde que se divorciara 3 anos antes. Sua relação com Alfredo era diferente. Enquanto outros vizinhos o viam como um homem distante, ela o tratava com amizade e respeito, muitas vezes levando comida caseira ou ajudando com pequenas tarefas. Ninguém, no entanto, esperava que Alfredo tivesse deixado todo o seu patrimônio, uma casa imensa, contas bancárias e investimentos, para Camila. A leitura do testamento aconteceu em um pequeno escritório de advocacia no centro da cidade. Lá estavam os sobrinhos de Alfredo, Carlos, Ana e Beatriz. Eles eram os únicos parentes próximos que ele tinha, e todos esperavam ser os herdeiros naturais. Quando o advogado leu a cláusula principal, um silêncio constrangedor tomou conta da sala. Deixo todos os meus bens para Camila Oliveira, minha vizinha e amiga, em gratidão por sua bondade e pela luz que trouxe aos meus últimos anos. Carlos foi o primeiro a romper o silêncio. Isso é um absurdo. Quem é essa mulher para levar tudo? Ana, mais controlada, tentou apaziguar. Deve haver algum engano. O tio Alfredo não faria isso com a própria família. Camila, que estava presente por pedido do advogado, ficou tão surpresa quanto eles. Eu não sabia de nada disso. Ele nunca mencionou nada para mim. Beatriz, olhando com desconfiança, sussurrou para os irmãos: aposto que ela manipulou ele. Para entender a decisão de Alfredo, era preciso mergulhar em sua história. Ele havia se casado jovem, mas sua esposa, Helena, morreu tragicamente em um acidente de carro quando eles tinham apenas 5 anos de casados. Desde então, Alfredo nunca mais se envolveu romanticamente, dedicando sua vida ao trabalho como contador e a cuidar da casa que tanto amava. A solidão, no entanto, pesava. Alfredo era um homem gentil, mas fechado, e sempre teve dificuldade em se conectar com as pessoas ao seu redor. Isso mudou quando Camila e Sofia se mudaram para a casa ao lado. Camila, sempre animada e cheia de empatia, começou a puxar conversa com Alfredo. Ela o convidava para jantares simples, compartilhava histórias de sua infância e, mais importante, incentivava Alfredo a interagir com Sofia. A relação entre os três se tornou quase familiar. Sofia via Alfredo como um avô substituto, e ele, por sua vez, se sentia útil e valorizado novamente. A decisão de Alfredo gerou um furacão de ressentimentos na família Costa. Carlos, o sobrinho mais velho, começou a questionar a validade do testamento. Isso é ilegal. Não tem como um homem na idade dele, sem nenhuma consulta familiar, passar tudo para uma vizinha. Vamos contestar isso. Ana tentou manter uma postura mais racional, mas não escondia seu descontentamento. Camila pode até ser uma boa pessoa, mas isso não faz sentido. Ele deveria ter pensado nos próprios sobrinhos, na família que sempre esteve aqui, mesmo que de longe. Beatriz, que tinha um temperamento explosivo, foi mais direta. Aposto que ela estava esperando por isso. Deve ter feito tudo para agradar ele, sabendo que seria recompensada. Camila, por sua vez, estava angustiada. Ela nunca esperou ou quis nada de Alfredo, e agora se via no meio de uma tempestade de acusações. Os sobrinhos não demoraram a confrontar Camila diretamente. Certa tarde, Carlos foi até a casa dela, acompanhado de Beatriz. Você não acha que é estranho um homem deixar tudo para uma vizinha? Perguntou Carlos,
com um tom acusador. Camila, mantendo a calma, respondeu: eu não pedi nada disso. Alfredo foi um amigo, alguém que eu respeitava. Nunca imaginei que ele faria algo assim. Beatriz, no entanto, não se conteve. Amigo? Ou você manipulou ele para conseguir o que queria? Camila, sentindo o peso da acusação, respondeu com firmeza: eu sei que estão magoados, mas não vou aceitar que digam algo assim. Se quiserem contestar o testamento, fiquem à vontade. Não tenho nada a esconder. Com o tempo, a tensão entre as partes começou a revelar histórias do passado. Ana, que sempre foi mais curiosa, decidiu investigar mais sobre a relação de Alfredo com Camila. Em uma conversa com Dona Vera, uma vizinha mais velha, ela descobriu detalhes importantes: Alfredo nunca foi próximo da família. Depois que a esposa morreu, ele se fechou. Quando a Camila e a Sofia chegaram, ele mudou. Ele sorria mais, sabe? Era como se tivesse encontrado uma razão para viver. Essas palavras começaram a plantar dúvidas em Ana. Seria possível que Alfredo tivesse agido mais por gratidão do que por qualquer manipulação? Um dia, enquanto organizava os pertences de Alfredo, Camila encontrou um diário. Nele, Alfredo havia escrito sobre seus últimos anos de vida e sobre a importância de Camila e Sofia. Camila apareceu na minha vida quando eu achava que não tinha mais propósito. Ela e Sofia trouxeram cor aos meus dias cinzentos. Não tenho filhos para deixar meu legado, mas quero que elas tenham algo que as ajude a seguir em frente. Camila decidiu compartilhar o diário com os sobrinhos. Durante a leitura, o clima na sala mudou. As palavras de Alfredo eram sinceras e demonstravam que sua decisão não era baseada em manipulação, mas em um profundo sentimento de gratidão. Após muitas conversas e debates, os sobrinhos começaram a entender a decisão de Alfredo. Apesar de ainda sentirem o impacto da perda e da surpresa, perceberam que a escolha dele fazia sentido no contexto de sua vida. Carlos pediu desculpas a Camila: acho que fomos duros com você. Não foi fácil aceitar, mas agora entendo que Alfredo realmente te via como família. Camila sorriu, emocionada. Eu só quero honrar a memória dele. E, se vocês quiserem, sempre serão bem-vindos nesta casa. Camila decidiu usar parte da herança para reformar a casa e transformá-la em um espaço mais acolhedor. Ela também criou uma pequena biblioteca comunitária em homenagem a Alfredo, com livros de sua coleção pessoal. Os sobrinhos passaram a visitar Camila e Sofia ocasionalmente, criando um vínculo que nunca existiu com Alfredo em vida. A casa dos Costa, antes um lugar de silêncio e mistério, agora era cheia de risos, conversas e memórias compartilhadas. Você gostou dessa história? Inscreva-se para acompanhar mais. Deixe seu like e ative as notificações. Vídeos como esse toda semana.